Lição Bíblica 2, da Escola Dominical, classe dos adultos. Tema desta aula: a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Comentarista: Pastor Osiel Gomes. Texto áureo. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24. Verdade prática. A porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Leitura bíblica em classe. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, em seguida, capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Eu passo a ler. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então, ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo-lhe muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo, que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também, agora, está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Introdução. Nesta lição, estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, do caminho apertado e do espaçoso. Nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita, e do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu. Ponto 1. Portas e caminhos. Subponto 1. A porta estreita. A ideia de uma porta estreita, como caminho para a vida, está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento, livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 24. Sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício, ou o muro de uma cidade, algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era toda murada, e ao redor de todo o edifício havia uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. Subponto 2. O caminho apertado. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver, que evidencia salvação ou perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Não por acaso, a palavra apertado vem do verbo grego que significa prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído, metaforicamente, aborrecer, afligir, angustiar. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus, de modo bem concreto, amar os inimigos, não praticar a hipocrisia, acumular tesouros no céu, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte. Subponto 3. Porta larga e caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores, segundo a sua vã maneira de viver. Um caminho que tem seduzido muitos, por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias, que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Tratam-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo suas próprias ideias e que não desejam ajustar-se aos ensinos das Escrituras Sagradas.
Ponto 2. Porque entrar pela porta estreita é difícil. Ponto 1. Uma porta aberta, porém, difícil. A porta para a entrada na pátria celestial está aberta. Porém, há muitos impedimentos para que a alma humana a atravesse. Exemplos: o egoísmo, o ego inflado, a idolatria, dentre outros. Contudo, Nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu, é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos, para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível. Ponto 2. As oportunidades da porta larga são atraentes. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagem. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia. É um caminho de apego prazeroso ao mundo e de desprezo a Deus. Tragicamente, todos os que amam o mundo não terão direito a entrar nos céus. Por isso, o cristão comprometido com o Evangelho de Cristo sabe que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ponto 3. As razões das exigências. Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir, na contramão da maioria. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador e com disposição de viver uma vida dirigida por Ele, como um novo começo. A partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar como Ele andou. Então, estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos de nossa jornada cristã. Ponto 3. Entrando pela porta e pelo caminho do céu. Ponto 1. Arrependimento de pecados. Por meio das palavras do arauto divino, João Batista, a mensagem pregada por ele, para entrar no reino de Deus, é o arrependimento. João é uma voz que ecoa entre a antiga e a nova aliança, confirmando as palavras dos profetas do Antigo Testamento, pois sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e Jeremias. Por essa razão, é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia, e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. Por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, o pecador renuncia ao pecado, reorienta a vida, e firma uma resolução de deixar o caminho espaçoso, para tomar o caminho que conduz para a vida eterna. Ponto 2. Confissão de pecados. O ministério de João Batista foi impactante, de modo que iam ter com ele toda a Judéia e a província do Jordão. Os que iam até João confessavam os seus pecados, para serem batizados. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. Nesse aspecto, a confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova, que aparece com o ministério de João Batista. Em Israel, a confissão era nacional, e se dava em dia especial como no dia da expiação. Por meio do modelo de vida de João Batista, a confissão de pecados passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa os seus pecados e afirma que crê em Deus poderoso e Salvador. Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão de seus pecados. Ponto 3. Produzindo frutos de arrependimento. Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras da mudança de vida. Era preciso apresentar frutos na vida, como a marca de um arrependimento sincero. Em Lucas, podemos contemplar frutos concretos, que João Batista esperava de quem se arrependesse. Honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, dentre outros, Lucas capítulo 3, do versículo 11 ao 14. Isso era prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada.
Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus, produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar e agir, um novo estilo de vida. Conclusão. No momento que inicia sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu, nossos pensamentos e desejos, para que Cristo apareça. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão.